Just call out my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é o dia de Criadores de Realidade com o Dr. Paulo Cadissá. E ele vai falar para a gente hoje sobre a nossa sombra. Muito bem, o que seria isso? Ele vai falar para a gente sobre o nosso lado negativo, sobre um lado oculto que nós temos, que muitas vezes geram esse lado negativo e tudo que está em torno disso. Vamos deixar para ele, né? Eu costumo dizer que eu jogo a bola para ele, ele vai ter que andar com a bola pelo campo. Gente, bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde, Madalena. Essa questão da sombra ela é muito colocada em vários ambientes, digamos assim. Vários profissionais, terapeutas, né? O psicólogo vai falar da sombra de um lugar, um mestre vai falar da sombra de um outro lugar, falando mestre, guru, alguma coisa assim. Outros filósofos vão falar da sombra de uma outra localidade, e eu vou falar da sombra da minha localidade, né? Que obviamente tem influência de todos esses, mas tem algo da descoberta, né, pessoal, né? E é uma coisa sobre a qual você tem controle. Que é exatamente onde eu estou mesmo trabalhando. Não é ninguém que está me manipulando, ninguém que está me dizendo alguma coisa que eu não estou experimentando, que eu não estou vendo. Então, na verdade, como a gente já conversou outras vezes, nós somos uma rede de condicionamentos que se estruturam de antes da gente nascer, né? Você traz toda a sua carga ancestral e outras cargas que a gente não vai entrar nem no mérito dessa discussão. Mas essas estruturas são as estruturas de energia que formam o molde de como nós vamos chegar nesse mundo e como é que a gente vai se desenvolver nesse mundo. E esse molde apresenta uma série de características. E essas características são características acumuladas, boas e ruins. Boas porque são características que a sociedade aprova, porque a gente se sente bem com elas, a gente se sente mais feliz com essas características e a gente se sente realizado com elas. E aquelas que são ruins são aquelas que nos atrapalham, são características, circunstâncias, hábitos e crenças que eles acabam dificultando a minha percepção sobre o mundo, ou a minha ação sobre o mundo. Essa parte mais difícil, que a gente classificaria como ruim, porque ela nos cria dificuldade, é algo que eu chamaria de sombra. Mas essa sombra, ao contrário de um filme de terror, que aparece aquela sombra, né? Os fantasmas escuros vão aparecer como uma coisa malévola. Não. A sombra, ela é exatamente aquele lugar que você não iluminou. E por que você não iluminou? Porque você tem medo, porque causa de alguma maneira desconforto, porque mexer naquilo dói, né? Dói emocionalmente, dói espiritualmente, dói fisicamente também. Então, olhar para a sombra é fundamental para você de fato conseguir iluminar-se completo. Porque você tem a sua luz própria e ela tenta iluminar-se e apresentar-se para o mundo. Mas tem uma parte da luz que eu boto o anteparo na frente. Não deixo chegar essa luz. Por quê? Porque é alguma coisa que está dentro de mim e que eu me envergonho de alguma maneira, ou que eu não quero que as pessoas descubram, eu quero continuar a parecer que eu sou de uma forma que eu verdadeiramente não sou integralmente. Então, essa sombra só é possível você ser verdadeiramente feliz quando você tiver iluminado a sua sombra, ou seja, compreendido
lá do seu passado, mas uma música de quando você era pequenininho e que tua mãe ouvia. Mas aquela não é só a questão da música. Aquela música, quando você ouvia, era quando você estava ao lado da sua mãe e você estava se divertindo com ela e você estava se sentindo muito bem ali naquele momento, naquele lugar. E você nem lembrava mais dessa música, mas nem da cena, muito menos. E toda a cena, às vezes o cheiro, às vezes a lembrança da luz, se era a luz da tarde, da manhã, tudo isso vem na tua cabeça. E você fala, nossa, essa música me levou para o passado que eu nem me lembrava, que eu ainda me lembrava disso. Por quê? Porque estava escondido. Os eventos que vão acontecendo na nossa vida, eles vão sendo depositados. A gente já comentou em outros, no nosso baú. A gente tem o baú, né? Então eles vão se depositando e vão decantando no baú. Se a gente não mexe, que nem aqui, se essa água tiver com sujeira, vou balançar e está tudo sujo. Daqui a um tempo, a sujeira vai ficar aqui no fundo, isso que é decantar. Então, também as nossas memórias, elas decantam. Elas vão ficar lá, vão ficar acumuladas. E elas são acionadas pelas emoções, porque as emoções fazem isso. Sacodem o copo. Aí, as memórias levantam, né? Aquelas que estão relacionadas com aquelas emoções. Então, é muito bom você ter colocado isso, porque faz a gente entender que não é porque eu agora quero me lembrar de uma cena do passado minha que foi marcante, que eu vou lembrar. Pode ser que nessa minha vontade agora eu só consiga lembrar de uma meia dúzia que eu sempre lembro, por isso que ela não está aqui embaixo, ela continua por aqui, porque volta e meia eu recupero ela. Ela ainda, logo que ela começa a descer, eu recupero, ela sobe de novo. Mas aquelas que eu não considerei como momentos a serem lembrados, mas que emocionalmente me marcaram, e eu nem sabia, principalmente na infância isso acontece muito, um prazer ou um desprazer, um conforto ou um desconforto, e aquilo fica ali, registrado, e alguma coisa no futuro vai, de acordo com o cenário, com o enredo, com os acontecimentos, alguma coisa, um cheiro, alguma coisa vai ativar seus sentidos e vai trazer toda aquela memória de volta. Isso não vem sem propósito, isso tem um propósito. Não foi sem querer que você trouxe, que aquilo veio à sua mente, porque aquilo faz sentido, aquilo te mostra como que aquele sentimento que você está tendo naquele momento foi construído, e que ele já vem lá de trás, e que você pode, quando um momento é desagradável e que tem repercussões na sua vida hoje, mas que aconteceu lá atrás, que você nem fazia ideia que isso estava registrado em você, quando ele vem à tona, numa situação que dispara aquilo, e vem num sonho, ou às vezes você está mais relaxado e vem aquela imagem e fala assim, gente, eu lembrei agora que eu quando criança, ficava não sei aonde, morria de medo de não sei o quê, de onde eu tirei isso agora? Como é que isso veio à tona? Às vezes isso veio na tua cabeça por uma notícia na televisão, um filme, alguma coisa, um livro que você estava lendo, uma revista, uma música. Então, essa parte que eu chamo de parte da sombra, não necessariamente é parte ruim, é sombra porque você desconhece e você não tem acesso pela sua mente consciente, racional, habitual. Ou seja, meu momento aqui agora, eu quero lembrar de tudo, não vai lembrar, não é? Às vezes eu não lembro nem do nome do outro, do telefone, do fulano, eu não consigo lembrar, eu quero lembrar, mas não lembro, né? Também tem um monte de coisa da nossa sombra, coisas boas até, que eu gostaria de lembrar, mas naquele momento elas não vêm. Por isso que ela está na sombra, porque ela não está naquele momento sendo iluminado pela consciência. Então, não necessariamente é uma coisa ruim. Por isso que eu falei assim, fala das negatividades, porque todo mundo relaciona. Negatividades, então é sombra, é algo ruim. Não, eu estou trazendo um componente diferente. A sombra é aquilo que a nossa luz consciente não está colocando claridade. Então, aquilo tem coisas boas que eu gostaria de e coisas ruins que eu joguei para debaixo do tapete que eu não quero lembrar. E tem coisas que se eu quiser lembrar agora eu lembro,
mas eu não quero que seja evidente que elas fazem parte de mim. Por isso que a gente faz uma mentirinha social, né? Eu finjo que sou de um jeito, mas não sou exatamente daquele jeito. Finjo que sou que gosto de alguma coisa, mas não gosto tanto quanto eu digo que gosto. Então, são aquelas mentirinhas sociais, né? Que você faz naquela convivência social, são as pequenas mentiras, que o pessoal fala, mas isso é uma mentira, isso é só mentirinha, mas é uma mentira, porque aquilo não é uma verdade, aquilo não responde integralmente ao que você pensa e como você é, mas por insegurança, por medo de não ser aceito, por medo de ser rejeitado ou criticado, você então prefere pintar com uma outra cor aquela questão para as pessoas te aceitarem ou você sair bem na foto, como o povo diz, né? Então, esse detalhe da sombra, ele é muito importante, porque você vai me perguntar, como é que eu acesso essa sombra então? Se eu por vontade própria aqui nesse momento não consigo lembrar de tudo, tem que ter mecanismos, né? Senão, para que serve essa sombra também? Só para ser um peso? Só para ficar perturbando minha vida? Não, você tem hoje muitas técnicas disponíveis, tanto elaboradas e desenvolvidas por profissionais, pessoal da psicologia desenvolve, muitos terapeutas desenvolvem técnicas para fazerem isso. A hipnose é uma técnica, né? Muita gente vê hipnose como aquela coisa de eu vou hipnotizar a Madalena, vou mandar ela subir, dar pirueta. Isso é coisa de filme. Não, a hipnose não faz isso, né? A pessoa fica totalmente consciente, mas pela hipnose, pelo mecanismo da hipnose, eu vou lá no fundo desse copo, nesse lodo que está lá e consigo puxar coisas. Porque a hipnose nada mais é do que desligar um pouco os meus sentidos que estão aqui me trazendo muita coisa agora, amortecer minha mente para eu poder fazer o mergulho, senão a minha mente não consegue mergulhar, ela é distraída o tempo todo pelas coisas que atraem ela aqui. Então, a hipnose é um mecanismo também. A meditação, que é o que eu uso, a ferramenta que eu uso, é um meio extraordinário, mas não qualquer meditação. Porque você tem várias meditações para vários propósitos. Então, não é assim, ele medita. Então, parece aquela coisa? Está tudo resolvido. O sujeito medita, não temos mais problemas, né? Seus problemas acabaram. Aquele programa, Organizações Tabajaras, seus problemas acabaram, né? Não acabou. Meditar é uma técnica. Então, você usa aquela técnica para você aprofundar o conhecimento de si mesmo. Aí você vai conhecer melhor o seu fluxo de emoções, como elas são disparadas, que conteúdo elas disparam, que elas resgatam lá da sua memória profunda, que conteúdos a sua intuição, no momento meditativo, a sua intuição traz como relevante a ser trabalhado naquele teu momento histórico, porque tem coisas que apesar de estarem na sombra e você querer que venha à tona agora, você não está preparado para lidar com elas, principalmente quando são traumáticas, mais fortes, você não está preparado, você não tem ainda o conjunto de pilares que vão dar suporte para você enfrentar aquilo e não ter uma ruptura psíquica, por exemplo, né? Surtar, entrar em surto, porque aquilo a pessoa não dá conta de lembrar daquilo. E aí ela desconjunta e desarruma toda. Por isso que as técnicas terapêuticas principais, né, e as meditativas têm que ser utilizadas com orientação. Quando o propósito é esse, se for meditação só com aquele propósito de fazer silêncio, e eu fazer um silêncio interno, até aí está tudo bem, mas se eu vou fazer uma investigação, é bom que você tenha alguém que possa te apoiar na orientação, porque muita gente fica desequilibrada e não sabe mais como resgatar o equilíbrio. Então, não é uma coisa para qualquer um fazer, aprendi ontem, vou te ensinar hoje aqui, não é uma coisa assim não. Não se deve fazer isso, porque a gente às vezes mexe com estruturas das pessoas que elas precisam de... É como se eu fosse pintar a parede de um prédio. Eu preciso montar um andaime para subir lá em cima e poder pintar a parede.
Se eu quiser me pendurar de qualquer maneira para pintar aquela parede, o risco de cair é muito alto. Vamos frisar só que quando você falou agora, não é bom fazer isso, não é bom meditar. Não é bom fazer esse tipo específico de meditação sem não, orientação. Eu estou frisando porque tem gente às vezes que está procurando um motivo para escapar da meditação, então, ele falou que não é bom fazer. Foi da meditação que ele falou. Ele foi de um tipo específico que já é para um certo nível também, para a pessoa fazer isso, claro, já tem que ter um tempo de meditação. Quer dizer, a meditação é uma coisa mais do que recomendável para todo mundo em qualquer momento. Agora, à medida que a pessoa vai se aperfeiçoando e quer expandir, que é o que ele está falando, aí sim, uma ajuda é conveniente. Exatamente isso, né? Assim, porque, por exemplo, vamos seguir esse exemplo que você deu. Você ficou gripado. Toda vez que você ficar gripado, você vai para um profissional médico para ele te atender toda vez? Não é possível. Se desde pequenininho que você fica gripado, tem aquele ciclo de gripe, espirrei, nariz escorreu, daqui a 2 dias estou bom, obrigado. Tá muito bem, obrigado. Não é? Então aquilo ali você dá conta. Mas aí você começa com uma tosse meio esquisita, fica com uma febre que prolongou, falei, epa, isso aqui não está bom não. Se você continuar só da sua conta, é possível, né, que você desenvolva um quadro mais grave, que poderia ter sido interrompido, que você foi com uma pneumonia, que degringolou, etc. O organismo ele não é que nem passarinho que deu um peteleco, quebrou, não. O organismo tem uma vitalidade, dependendo do seu estado de vitalidade, ele tem uma capacidade de recuperação, de pneumonia, dessas coisas todas, até de câncer. Mas, se você deixar e você não tiver com essa vitalidade muito boa, você afunda. Então, se uma pessoa eu estou treinando meditação, eu estou psiquicamente bem, etc., esse é o melhor momento para você fazer o mergulho da sua investigação. Você não está tão vulnerável. Não, agora você está com depressão, está triste, está afundado, e agora da sua conta você vai fazer esse mergulho, não vai funcionar. Vai ser pior que a pneumonia. Vai ser pior. Entendeu? Então é nesse sentido, ter sabedoria, bom senso, para saber até onde você pode ir sozinho e até onde você precisa de ajuda para ir. Porque às vezes o túnel está muito escuro, e você precisa de que alguém te ajude com a lanterna. Às vezes você está com a lanterna na mão, mas não sabe ligar ela. Aí alguém precisa chegar para você e falar, aqui é o botãozinho aqui. Aí você liga, aí você toma um susto, que isso aí você viu tudo que você não estava vendo. Aranha, escorpião, morcego. Era melhor ficar naquele escuro, que você não estava vendo nada, né? Aí você viu tudo e falou, nossa, tem tudo isso, não quero ver. Tem muita gente assim. Você fala assim, olha só, isso que você está tendo, desses problemas na sua vida, eu já percebo que eles estão localizados aqui atrás na tua vida, porque eu já conheço a tua vida. Você quer ir aqui para... Não, morro de medo de mexer nisso. Então, não vai ter jeito, ela vai ficar parada ali. Você me lembrou agora quem me diz que nunca lê a bula do remédio para não saber o que vai acontecer. O que pode acontecer, né? Gente... Pessoal que toma pílula anticoncepcional, então, né? Que a bula é um livro. A quantidade de coisa tem escrito ali que pode acontecer com você, se você for ler aquilo, só se você for louco você vai tomar. Só se for louco você vai tomar, porque aquilo ali é quase, parece que está tomando veneno, né? E não é, na verdade, é porque boa parte das coisas que estão acontecendo, que estão descritas ali, são raríssimas de acontecer e são colocadas ali, porque se acontecer com uma pessoa e ela não tiver lido, o fabricante é processado, que não sei o quê, aí tem que pagar uma fortuna. É muito mais pela malandragem jurídica do que, de fato, no âmbito da justiça, como as coisas devem acontecer, né? Então é isso, o exemplo da bula é excelente, né? Eu sou uma bula. Eu sou uma bula, você é uma bula, mas você não quer ler toda a bula. Aí você, olha, eu quero ser verdadeiramente feliz. Para ser verdadeiramente feliz, vai ter que ler toda a bula. Senão você não vai dar conta. As pessoas têm muita tendência, essa tendência, por isso gera sombra, de fugirem de si mesmas. Aliás, de fugir de qualquer coisa que tire elas da zona de conforto. Então você vê, por exemplo, casos de pessoa que vai fazer, vamos dizer, uma iridologia, você através da íris, você consegue detectar 6 meses antes, tudo que já está começando a se formar de doença no seu organismo.
E aí você vê uma pessoa, por exemplo, ir no iridólogo e ele dizer, olha, e ir por um motivo e saber o que está gerando uma certa doença que ela tem e que não conseguiu pelos outros métodos descobrir a origem. Aí o iridologista diz, não, isso que você está tendo é por causa disso e disso, é o que está acusando aqui. Mas está acusando aqui uma outra coisa pior que já está se formando. Aí a pessoa diz, isso é fato, ocorrido. Aí a pessoa diz assim, não, eu agora quero resolver o que eu já vim aqui. Isso que está dando aí, deixa para lá. Quando a doença chegar, eu resolvo. Pois é. Quer dizer, existe essa mentalidade, né? Uma coisa que a pessoa poderia evitar, que assumisse o seu físico por completo, às vezes uma doença grave, ela não quer nem saber. Quero nem saber. Quando vier, eu vou pensar no assunto. Isso acho que desde que o mundo é mundo, isso acontece, né? Tem pessoas que resolvem encarar de frente, isso quer dizer coragem, né? Você vai fazer uma ação com o seu coração, ou seja, vai olhar para isso não com medo, mas olhar para isso com compaixão, com carinho por aquilo que está dentro de você, vai tratar isso com amor para poder entender plenamente aquilo e não ficar criando um método de acusação. Sabia? Meu avô que fez isso, por isso que eu estou assim. Né? Não é para isso que você mergulha na sombra, você mergulha na sombra para, com amor e carinho, iluminar tudo e a todos que estavam envolvidos. Porque se liberta você e a todo mundo que estava enrolado nessa encrenca. Então, esse processo, ele é um processo que ele é muito amoroso. Ele não é um processo para gerar dano ou gerar ódio ou raiva ou querer se vingar de pessoas ou estruturas do passado. Pelo contrário, é para você libertar esse passado. É um processo de compaixão. Exatamente. Só que é o seguinte, as pessoas estão em diferentes momentos da vida dela e vão fazer diferentes opções. Só que o mundo, a gente esquece, o mundo não está parado. O universo, ele é um processo evolutivo permanente. Então, o universo ele vai passando por milhões de fases. O planeta vai passando por milhões de fases, a humanidade também, e, consequentemente, você também. Olha que coisa interessante. Acabou de passar uma sirene aqui. Parecendo, sei lá, ambulância, polícia, bombeiro, sei lá o que é. No momento que eu estava falando dessa questão do o quanto que cada um vai ou não vai aprofundar a iluminação da sua sombra. Por que eu estou chamando a atenção da sirene? Porque esse assunto, ele é extremamente importante. Porque com a evolução do processo, do universo, do planeta, a gente está num momento agora, onde acelerou muito a necessidade e a imposição de que nós trabalhemos essa sombra. Quer dizer, a gente está no momento, o planeta está agora vivendo e a humanidade está experimentando os resultados de como a humanidade não ter olhado para a sombra. A maior parte das pessoas não fez essa opção. Portanto, elas criaram uma massa de tal maneira que hoje a humanidade, os outros seres, o planeta como um todo, está sofrendo com esse tamanho de dano. E, obviamente, que isso tem que ter uma solução. Se você deixar dessa maneira, um processo destruidor que já está em curso, vai ganhar grandes proporções, vai ser um sofrimento absolutamente desnecessário que vai ser imposto para que isso possa acontecer. Então, falando de maneira um pouquinho mais clara, para todo mundo entender, não ter como fugir, fazer o processo da sombra, né? Esse processo que ele está falando é por aí mesmo, e só que fique claro que está acontecendo, queiramos ou não. Não é uma coisa que independe de você querer, da sua vontade própria. Então, agora ele está imposto. Está na hora de ser até um pouco esperto, né? Exatamente, né? Já que ele evitar, deixa eu olhar para esse troço direito, né? Isso. Então, isso é uma coisa muito importante. Vários segmentos ideológicos ou de compreensão da vida, etc., apontam fortemente para esse momento, né? Alguns definem 2019, primeiro semestre de 2019, como decisivo em alguns pontos.
alguns posicionamentos que vão ser extremamente determinantes para o futuro de sociedade, da própria humanidade. Então, não dá mais para jogar para debaixo do tapete, eu vou continuar só na minha cervejinha da sexta-feira. Não dá mais. Porque você pode fazer isso hoje, mas está muito próximo, o tempo está ficando muito difícil para todo mundo ficar jogando as coisas debaixo do tapete. O tapete não cabe mais sujeira. Lotou, sobrelotou de sujeira. Então agora, ou a gente se depara com isso e cada um vai fazer o seu dever de casa, de olhar para a sua sombra, para trazer essa luz com amor, amorosidade e perdão, ou então os tempos vão ser muito desagradáveis nos próximos tempos, né? Já está muito difícil hoje, todo mundo fica dizendo, nossa, porque eu não sei, porque eu não estou aguentando, porque isso, porque aquilo, mas continua a patrocinar a mesma estrutura, mesma forma de viver a vida, mesma forma de olhar as pessoas, etc. O processo político continua a se comportar da mesma maneira, o processo religioso continua a se comportar da mesma maneira, criando estruturas sectárias que dizem, não, eu é que tenho razão, o resto todo mundo vai morrer. Não serve para nada isso. Ou se salva todo mundo, ou vai todo mundo para o buraco. Não tem ninguém separado que vai se salvar numa nave espacial, não. Vai todo mundo entrar pelo cano nessa brincadeira, todo mundo que optou por botar a venda nos olhos conscientemente. Porque esses avisos estão nos 4 cantos. Então, Norte, Sul, Leste, Oeste está dizendo para você, abre o teu olho, preste atenção, olha para si mesmo e começa o seu processo. em vários setores diferentes, você vê no espiritismo se falar isso que ele está dizendo, chamam de transição planetária, falam do ano de 2019, já tem vídeos no YouTube, vários sérios, porque tem também aquele monte tem que muita, não... Né, aproveita para patrocinar o terror. Mas tem até um vídeo, agora não estou me lembrando o nome, do Chico Xavier, falando sobre isso, em que ele fez já há muitos anos, antes de falecer, ele já faleceu há alguns anos, e falava agora, do ano de 2019. Na verdade, isso daí, eu não sei o quanto disso é verdade ou não é, porque está lidando com um campo que você não tem como comprovar nada, né? Mas há 50 anos atrás, Chico Xavier teria dito que teria uma moratória para o planeta, que naquela época foi cobrada, então interferência de seres mais evoluídos, deram uma moratória de 50 anos para ver se nós, humanidade, tomávamos jeito da bagunça que a gente tinha feito. E esses 50 anos se completariam agora em junho de 2019. Lembra o nome do vídeo? Não, eu não sei, eu não vi esse vídeo, essa é uma informação que eu tenho. Mas, depois na verdade, eu não sou espírita nem nada disso, mas isso é a informação que chegou. Está chegando informação de tudo quanto é canto, né? Não dá nem mais hoje para você tapar o ouvido, porque alguém vai chegar para você. Você já viu isso, você já viu aquilo. Eu friso que tem que ter cuidado, né? E muita porque besteira muita besteira junta, nem tudo é sério, né? Então, tem que ter, principalmente quando surge uma coisa dessa gravidade, você vê milhões de outros vídeos que não se deve levar em conta, entendeu? Certeza. Então tem que ter muito cuidado. Mas o Chico Xavier, eu pelo menos considero uma pessoa séria, sim. né? E está escrito, ele diz exatamente isso, e que outras fontes sérias também, outros mestres também falam. Então, mas, independente do que eles dizem, com tudo que o Paulo já falou até agora, dá para perceber claramente que isso está acontecendo. Essa junção, a colocação que ele fez, muito bem feita, de como isso surgiu, para a gente entender o porquê, né? Não é uma coisa aleatória assim. O porquê. Tanto é que no do Chico Xavier, nessa moratória que você falou, eles disseram, se as pessoas mudarem, não vai acontecer. Isso. É uma possibilidade, um tempo que foi dado para que as pessoas mudassem, mas não mudaram. E aí a egrégora vai crescendo, vai tomando proporções de uma forma, uma egrégora negativa no caso, né, que eu estou falando, que acaba gerando isso tudo. O fundamental é o seguinte, da mesma maneira que na medida do meu desenvolvimento eu gero uma sombra, aquelas coisas que eu não quero ver, o desenvolvimento do planeta também acaba gerando uma sombra, dependendo dos seres que estão nele e o nível de consciência que eles desenvolvem.
das relações nossas, entre nós humanos e com os outros seres, a natureza, etc., tudo isso, a nossa forma de se relacionar, gera sombra também. E essa sombra, ela está muito grande. Essa questão, a gente não quer olhar para o tamanho dessa sombra, que está enorme. E se a gente não olhar, alguma coisa vai acontecer para que a gente olhe. O propósito não é castigo, é olhar para isso. É aprendizado. No momento que nós olharmos para isso, a gente vai olhar e vai falar, como que a gente podia, como pôde a gente fazer isso? Como pôde a gente tomar uma atitude dessa? Aí você, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Pegaram lá os judeus, levaram para os campos de concentração, maltrataram criança, velho, qualquer pessoa que maltrate é horrível, mas imagina você deliberadamente, você pegar aquelas pessoas, botarem em cercados e depois matar milhares delas. Milhões de pessoas, milhões de judeus foram mortos. Então a gente olha hoje, mais de 50 anos depois desse episódio, e fala como que a humanidade, porque não foi durante um dia que isso aconteceu, não foi o massacre do Carandiru, não, gente. Isso aconteceu de 1939 a 1945. Como que a humanidade assistiu isso, tinha as notícias disso e ainda assim permitiu que isso seguisse. Isso é uma coisa estarrecedora. Os americanos entraram na brincadeira no final da brincadeira. Por isso que a brincadeira, de alguma maneira, se resolveu. Porque ela já era uma potência e entrou para decidir. Mas esperou 6 anos para decidir essa brincadeira. E para decidir a brincadeira, ainda contra o Japão, jogou uma bomba atômica, 2, que mataram milhares de pessoas. É isso que acontece quando a gente não olha para a sombra. Chega num ponto quase que é impossível você enfrentar sem uma você, iluminar você mesmo, você está sendo conivente com uma destruição em massa. É meio chocante o que eu estou dizendo, pode ser até que você troque de canal a partir desse momento, mas sinto muito. Eu já disse, você já ouviu. Você não pode dizer que não ouviu. Você pode até trocar o canal, mas a resposta já está a responsabilidade está no teu bolso, já era. Não mandei você ligar para a Madalena, agora o que deu? Mas de uma certa maneira... também tem que dizer que ao mesmo tempo em que você ganhou uma responsabilidade, você ganhou um caminho, uma possibilidade de se curar disso. A Madame Blavatsky, ela sempre disse que quando as pessoas vão se reprimindo, vão sedimentando coisas, se iludindo, dizendo, eu sou isso, aquilo e não é nada, e vai criando essa ilusão, ela vai virando uma bomba atômica. Uma hora, não tem como, explode. Então, você tomar conhecimento disso, nesse meio de caminho que você está, é uma coisa positiva, porque você está evitando que vai chegar nesse cume em que você vai explodir. Você está tendo agora a chance de poder mudar o curso de uma bomba em você mesmo, né? Em que você mesmo é a bomba. Então, tem que também perceber isso. Não esperar vir o final da história para dizer, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não, é começar a fazer agora, porque agora você pode procurar as formas de fazer, você ainda não chegou num extremo, num cume, em alguma coisa já terminal. Né? Esse ponto é importante porque esse tempo agora é um tempo da maior oportunidade de evolução que a humanidade já teve. Em outros tempos ela não teve uma oportunidade como essa agora. Porque ao mesmo tempo que, digamos assim, essa sombra está enorme, exatamente porque ela está enorme, não tem como você não ver. Não tem como você fingir que não vê. Se você voltar no século XX, início do século XX ou século XIX, que tinha o romantismo, que aí você ia fazer piquenique no parque, a vida era calma, comia maçã e o pessoal ficava de conversa, como se você estivesse no Jardim do Éden, né? Um paraíso. Você está no paraíso, você não vai olhar para a sombra? Não é paraíso? Como é que tem sombra?
Então eu não vou olhar. Se tiver uma sombrinha qualquer. Então, quando está tudo muito bem, as pessoas se acomodam naquilo que está muito bem. Que esteja bem. Estão todos perturbados. Então, por quê? Porque a sombra está enorme, não tem como ninguém ver. Todo mundo está vendo aspectos e manifestações dessa grande sombra. Então, agora você tem uma oportunidade enorme de acordar. Antes estava difícil de acordar, muito distraído. Agora é possível você acordar, porque tem muitas coisas provocando você para acordar. Ainda assim, a gente insiste em adormecer as pessoas, botando programinhas no computador, programinhas no celular que distraem sua atenção o tempo inteiro para você não acordar. Mas, como a natureza e o universo, eles estão muito além do laptop e do celular, esses mecanismos não vão funcionar por muito tempo. Já não estão funcionando. Existem vários jovens que estão fazendo tratamento psiquiátrico por causa do uso do celular, do uso ininterrupto do celular. Está gerando perturbações psíquicas e emocionais profundas e eles estão tendo que não são pior que a bula do aquele anticondicional que eu falei. Os efeitos colaterais são terríveis. E a gente brincou com eles sem ler a bula. Então agora a gente vai ter que ler a bula, e a bula, o pior, são os nossos jovens e crianças que estão precisando de tratamento psiquiátrico por efeito dessas circunstâncias. O pior é que quando a gente fala, acha que é loucura. Se eu digo, por exemplo, eu acho isso muito engraçado. Se eu digo que eu não tenho WhatsApp, eu sei que o WhatsApp é muito útil para muitas pessoas que necessitam profissionalmente. Mas eu tomei essa opção para mim, não tenho necessidade profissional, tudo é perfeitamente suprível de outra forma, mas ninguém consegue passar pela cabeça que eu não tenha porque eu tomei essa decisão. Para as pessoas isso é inadmissível, elas acham que eu não tenho porque eu não sei mexer. Eu monto o programa, eu faço, mas ninguém cogita isso, entendeu? Que foi uma opção minha. As pessoas não conseguem, é como se o professor Hermógenes dizia, Deus me livre de ser normal, porque criou-se um padrão, uma crença em torno disso, né? E todo mundo acha que tem que fazer o que todo mundo faz. Senão, eu não estou inserida na sociedade, eu não sou politicamente correta, como se diria. E ninguém cogita que existe outra possibilidade. Quando você fala, as pessoas não acreditam. Quando começarem agora a crescer essas consequências, mesmo quando começa também não adianta nada, ninguém acredita. Com certeza. Agora, quando a coisa começar a crescer e se avolumar, aí... E ela já está grande, mas ela está manifestando de maneira que as pessoas ainda não conseguem fazer uma associação direta clara. Isso. Mas elas já estão muito volumosas, essas circunstâncias. Mas não está se tendo consciência disso, ainda não está se detectando. Mas vai chegar uma hora que vai e as pessoas vão dizer, mas não é possível, como é que pode uma coisa dessa? É que nem o Roberto Crema fala, né, da Universidade da Paz, né? A gente está em tempos de normose. Normose é uma doença, né? Na verdade, porque o normal é ser diferente, o normal não é ser igual. Aquele livro dele é muito bom. Em tempos de normose, todo mundo acha que tem que ser da mesma maneira, se vestir da mesma maneira, falar das mesmas coisas e gostar das mesmas músicas e etc. Para as pessoas, isso é o ser saudável. É isso. Na verdade, isso, como ele fala, é como se fosse uma doença, uma patologia, normose. Né? Você está adoecido nesse processo. Ele coloca muito de uma forma muito... até brincalhona isso, porque ele fica brinca meio com humor, isso. Né? Ele brinca com isso. Eu assisti uma palestra dele, e a palestra muito inteligente, assim, a colocação dele com exemplos práticos, etc. Não era uma linguagem erudita, nada disso. Mas palestra ótima, suave e tal. Eu me lembro que ele fez uma palestra junto com o... ai, meu Deus, o monge, Qual deles? Monge também. Não, sei, mas o lá do sul, esqueci o nome. O Lama Padma Santen. O Lama Padma Santen. O Lama Padma Santen. Eles dois fizeram uma palestra juntos. E eu não me esqueço mais de que o Lama Padma Santen, ele disse que muitas vezes quando ele funciona como terapeuta e muitos amigos dele colocam a mesma coisa, né? O paciente vem,
Aí você trata a energia da pessoa, conversa, papapá. Passou uma semana, volta e está do mesmo jeito. Você se sente como se fosse faxineira, que toda semana vai lá e faz a limpeza, mas não muda nada, a casa continua sujando, né? E eu achei isso uma colocação extraordinária, porque na verdade a pessoa tem que assumir uma responsabilidade por si mesma, senão é inútil. Senão é inútil, vai ter um faxineiro, a verdade é essa, né? E não é por aí. A pessoa tem que assumir essa responsabilidade, né? Isso a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça, de que a nossa cura depende de nós. Podemos ter auxiliares, alguém que nos auxilie, nos ajude, mas vai depender da gente. E a gente tem que fazer o a nossa auxiliar, parte. ele não é o faxineiro, porque o auxiliar, ele é aquele que vai mostrar onde está sujo. E eu ajudar sou a faxineiro. pessoa. Eu sou o faxineiro. Exatamente. O auxiliar vai me dizer, Paulo, olha ali, olha aquele cantinho ainda tem sujeira. Eu falei, ih, é mesmo. Aí eu vou Só lá. que muitas vezes, talvez a pessoa não queira fazer esse serviço. A maior parte das vezes você terceiriza o seu serviço. Aí você vai à missa, Quer pede que o para o outro faça padre por te você. perdoar, mandar lá fazer sei lá o quê, benzer, não sei das quantas. Por aí. Estou livre mais uma semana para me sujar. Depois do próximo domingo a mesma coisa. É isso mesmo. Então, esse é um processo interessante, né? Com quanto você terceiriza a sua responsabilidade por trabalhar o processo de iluminação da sua sombra, né? Então, o quanto que nós vamos conseguir olhar para a sombra agora em 2019, que ela não está pequena, para poder fazer o trabalho interno nosso, o trabalho coletivo como sociedade, olhar para as sujeiras que a gente acabou criando e promover, então, a iluminação amorosa desses processos para que a gente possa fazer mudanças amorosas, mudanças apropriadas. A gente vai, é uma indefinição, vai depender da escolha individual de cada um. Então, se uma escolha for em massa, a gente vai conseguir fazer uma mudança. Até aquele que diz que não quer mudar, vai mudar porque ele vai receber a onda da mudança. Mas se a gente não atingir essa massa, não vai ser muito bom, não. Nem para quem não optou e nem para quem optou, mas não atingiu massa crítica. Porque não poupa ninguém, né? Só que pode acontecer uma situação muito dramática e eu fiz a opção, mas como eu fiz essa opção, eu estou com mais consciência, eu compreendo o sofrimento e compreendo como ele chega. Eu posso até adoecer, posso vir a morrer por causa disso, mas aquilo não é um drama para mim. Eu entendo que aquilo faz parte de um processo de depuração, então tá bom, vamos lá, eu estou dentro do processo. Não é um processo de ignorante, meu Deus, me castigou, o que é que aconteceu? E o erro foi de não sei quem, e eu morro desesperado e fico com aquele desespero na alma, né? Isso faz uma diferença também muito grande. Então, eu vejo hoje o trabalho com a sua sombra como o trabalho mais importante e vital que cada pessoa tem que fazer. E ele não é complicado. Senão você vai falar assim, agora eu tenho que procurar alguém especializado, não sei o quê. Não. Começa pequeno. Olha para a sua sombra, para a beiradinha da sua sombra. Aquela parte ainda que está meio sombra, meio luz. Aí você olha ali. Porque essa sujeirinha tu já conhece. Você já conhece. Aí você olha para ela, vê quais são os fatores que alimentam ela, os seus comportamentos, as suas mentirinhas que alimentam aquilo ali. Aí você começa a escolher, não, agora isso aqui não vou fazer mais. É que nem tomar um cavalo Isso selvagem, né? É isso aí. É isso você aí. vai devagarzinho. Chega, faz carinho no pescoço dele, ali no lombo, daqui a pouco bota um paninho, né? Assim, é mais ou menos desse jeito, né? Num passo a passo. O ponto é, você vai fazer isso porque a Madalena está te dando bronca? Você vai fazer isso porque você está com medo do que eu estou falando? Ou você vai fazer isso porque você olhou para isso e falar, isso faz sentido, e eu não vejo sentido em não fazer isso. É o contrário, você vai falar assim, não vejo mais sentido em continuar fazendo isso que não me leva a nada. Portanto, eu não vou mais fazer. Muito é uma contrário, levando a convicção. uma coisa ruim. É uma convicção. E é essa convicção que vai te determinar o próximo passo. Eu estava ontem dando grupo de meditação, um grupo que eu dou, que eles me pedem para fazer prática de meditação com eles, e eles estavam falando, né? Falando a respeito. Olha, desde que eu comecei essa prática, é uma vez por semana só, desde que eu comecei essa prática,
eu não consigo mais fazer determinados programas. Não consigo mais sair com as pessoas que ficam se entupindo de cerveja. Eu não consigo mais achar graça nisso. Então, mas isso significa que a vida dela perdeu a graça? Não, ela falou assim, agora eu estou achando graça nisso aqui. Então, ela começou a mudar para onde ela achava que achava graça, ela viu que aquilo não tinha graça, ela começou a olhar para coisas que realmente fizeram sentido para ela. Então, elas foram manifestando aquilo, espontaneamente, porque o processo de reflexão, que é a meditação mais uma reflexão, foi proporcionando isso nelas. E elas não fizeram porque eu mandei, elas fizeram o que elas quiseram com o material que foi brotando dentro dela. Isso é que é interessante, elas não terceirizaram o serviço. E nem eu aceito essa terceirização. Então, você tem a imagem aí dos livros também, para a gente colocar? A imagem dele e dos livros? Tem? Porque nós estamos chegando ao final do nosso programa. Vou passar a imagem esse é o telefone do Dr. Paulo Cade-Sá, 992531688. Tem um e-mail embaixo, quem quiser entrar em contato, tiver dúvida, pode telefonar, certo? Pode. E entrar em contato, até saber sobre os cursos de meditação, não é isso? Isso. Lá na faculdade. E tem também a imagem do livro, por favor. A melhor maneira de entrar em contato comigo é o e-mail. Porque embaixo, o meu trabalho, o celular não pega, muitas vezes. Dr. Paulo tem 2 livros, Criadores de Realidade e Colapso. O ideal é ler primeiro Criadores de Realidade, depois passa para o outro, que esse é o segundo, já tem que ter um certo entendimento do primeiro. E quem estiver interessado nos livros, tem uma outra imagem aí, Luciano, por favor, que é da editora. Pode entrar na internet e entrar em contato. Não é essa não, é o outro. Isso. Pode entrar em contato com a editora AGBook, é só entrar na página da editora AGBook, né, o www.agbook.com.br, e lá procurar os livros. Pode procurar pelo nome dele, Dr. Paulo Cade-Sá, e lá vão estar os 2 livros para a pessoa, para quem quiser poder adquirir. Então, vamos voltar àquela imagem do telefone dele? Pode ser, Luciano? Porque vamos frisar de novo o e-mail. paulocadessa@gmail.com. É facinho, e-mail bem fácil. Né? Então, quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail para ele. E quem estiver interessado nos livros, pode entrar na editora AGBook. Você encerra, então? Tá bom. Tem mais que falar mais alguma coisa? Não, para mim é isso. 2019 é o ano da luz. Olha que maravilha, então, viu, gente? podemos fazer isso acontecer. Isso, vamos fazer com que aconteça isso, né? Isso. Que só depende da gente, então vamos fazer com que aconteça, né? Nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Lembro para vocês que as nossas reprises são segundas-feiras às 9 horas da noite, nas quartas-feiras às 5 horas da tarde. E quem quiser ver, esse programa vai estar mais tarde já na minha página, ou então na página TVI 19, que é a página do Facebook da TV, né? TV Vila Imperial. Quem não quiser também, não tiver como assistir ao vivo pela TV, pelo canal 19, pode entrar na página TVI 19 e assistir lá na página. E daqui a uma semana, mais ou menos, uma semana, 2, ele já vai estar na página do Sintonizando Saúde no Facebook e também no YouTube, onde já estão todos os nossos programas. Acho que esse aqui é o 223 ou 224. São 5 anos de programa, né? Estão todos lá, vocês podem ver todos os nossos programas, né? Bom, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there